A última década foi ótima para os fãs de terror. Entre vários roteiristas e diretores estreantes do gênero, um dos que mais se sobressaiu já era uma figura consagrada em outro gênero, a comédia. Nesse retrato, a gente te explica como Jordan Peele se consolidou como humorista e como ele subverteu sua carreira da noite pro dia, misturando terror e comentários sociais, para se tornar um artista de primeiro escalão digno de Oscar. Antes da gente começar, eu queria te avisar que o único método eficiente para evitar abduções alienígenas, como os de não olhe, envolve 3 passos. Curtir o vídeo, clicar no sininho e assinar o canal. Pronto? Agora que tá tudo seguro, bora pro retrato. Hello, I'm Jordan Peele, once comedian, now master of horror. Jordan Howard Peele é o único filho de um casal interracial. Ele nasceu em 1979 e mal teve contato com seu pai. Foi sua mãe que criou o garoto sozinha e, frequentemente, ouvia pessoas perguntarem se ele era adotado ou se ela estava cuidando do bebê de outra pessoa, já que Lucinda é branca, loira e de olhos azuis. Quando cresceu um pouco, Peele notou que o jeito que ele falava parecia mais com a sua mãe do que com seus amigos negros. Ele diz que essa ansiedade de perceber que falava como um branco foi um dos motivos que o levou a experimentar novas vozes, abrindo a porta para o que seria um dos seus talentos mais conhecidos: a imitação. Peele acredita que não ter um pai por perto teve um lado bom. Ele diz que não tinha ninguém projetando uma ideia do que ele deveria ou não aprender, ou em que habilidades ele deveria focar. Ele gostava de desenhar, de assistir teatro musical e de filmes de fantasia e ficção científica, especialmente aqueles com monstros, robôs e alienígenas. Como sua mãe sempre apoiou seu instinto criativo e eles moravam em Upper West Side, um bairro conhecido por ser um dos grandes centros culturais de Nova York, a sua infância foi cheia de oportunidades de botar esses interesses em prática. Quando estava na 5ª série, Peele participou de um workshop na Metropolitan Opera, uma casa de teatro tradicional de Nova York. Como era tímido, ele assumiu o posto de diretor de palco assistente, mas quando um dos atores principais ficou doente, Jordan teve que assumir o posto durante várias performances. O que poderia ser um pesadelo para um garoto introspectivo acabou sendo uma ótima oportunidade e foi aí que ele percebeu que queria ser ator. The families where there's a mom and she's taking care of a kid or kids and the father isn't willing or isn't able to pay child support. Na 9ª série, ele começou a estudar numa escola privada, além de ter passado por uma fase gótica enquanto estava lá, com direito a só se vestir de preto e escutar Tool e Nine Inch Nails. Ele também fez amizade com um grupo de amigos com o mesmo interesse em arte. Juntos, produziram alguns filmes caseiros. Mas apesar de ter um agente desde os 12 anos e ter feito várias audições, os filmes que ele fez com os colegas foram os únicos projetos dos quais ele participou. Peele se descreve como um ator mirim frustrado e diz que foi difícil lidar com a rejeição. A princípio, o grande objetivo do garoto era entrar no curso de cinema da Universidade de Nova York e se tornar um diretor. Mas quando chegou a hora, ele perdeu a coragem e escolheu um outro ramo, um bastante inesperado. Jordan decidiu fazer o curso de titereiro na faculdade de Sarah Lawrence. Sim, existe uma faculdade para se especializar no teatro de fantoches, e Jordan Peele desistiu do cinema para cursá-la. Ele dizia que nos primeiros anos se imaginava fazendo um show de marionetes bem avant-garde, misturando horror e comédia, mas esse sonho não durou muito. Depois que ele se juntou a um grupo de improvisação, Jordan percebeu que não precisava de fantoches para fazer comédia e podia usar o que ele chama da marionete mais complexa de todas: ele mesmo.
Ao lado de uma de suas colegas, Rebecca Drysdale, ele formou a dupla Two White Guys, ou Dois Caras Brancos, e adquiriu mais experiência na improvisação, até conseguir se juntar a um grupo maior em 2000. Peele entrou no Boom Chicago, que contava com futuros humoristas de sucesso, como o apresentador de talk show Seth Meyers e Jason Sudeikis, a estrela de Ted Lasso. Os humoristas tinham um show fixo em Amsterdã, o que deu margem para Jordan expandir sua visão de mundo sobre problemas sociais e políticos para além da realidade estadunidense. Também foi graças ao Boom Chicago que ele conheceu o maior parceiro da sua carreira, Keegan-Michael Kay. Em 2003, Kay performou ao lado do grupo numa série de performances em Chicago, e os dois dizem ter se apaixonado comicamente. No mesmo ano, ambos fizeram a audição para o programa de sketches Mad TV e foram aceitos. Peele diz ter ficado apreensivo a princípio, porque ambos eram homens negros e disputavam pelos mesmos papéis, mas Key era muito mais expansivo e extrovertido. Então o ator achava que seria demitido a qualquer momento. O que não aconteceu. A dupla trabalhou junto durante 5 anos, escrevendo e atuando no programa. Em 2008, Jordan fez o teste para o Saturday Night Live, o programa de comédia mais tradicional dos Estados Unidos, e foi escalado. Ele faria uma participação recorrente, interpretando o até então candidato à presidência Barack Obama. Essa não só seria uma ótima oportunidade para a carreira de qualquer humorista, como também era o grande sonho de Peele. Ele já estava de saída da Mad TV, mas por conta de uma questão contratual, ele não poderia participar do programa concorrente. Peele ficou devastado com a situação, mas diz que, por outro lado, a situação o motivou. Nas palavras dele, o estrategista em mim começou a pensar: tá bom, o que isso significa? Significa que deve ter algum lugar onde eu possa usar essas habilidades. Precisa haver uma razão para isso não ter dado certo. Quando o contrato com a Mad TV acabou, ele e Key criaram um programa de sketch apropriadamente chamado Key and Peele. Foi nas 5 temporadas do programa que Jordan realmente pôde brilhar, não só por ser um dos criadores e poder escrever o tipo de sketch que achasse melhor, mas também por ter o espaço de brilhar como ótimo ator e imitador que ele é. Dr. Balance. He's an aging robotics scientist who never slips and falls in the shower. Key and Peele bateu recordes de audiência no Comedy Central e se tornou um fenômeno da cultura pop graças à internet. É bem provável que, mesmo que você nunca tenha ouvido falar desse programa, o meme do Barack Obama cumprimentando as pessoas já tenha aparecido na sua timeline em algum momento. Na época, não dava para imaginar que Jordan migraria para trás das câmeras, e muito menos que essa transição aconteceria no terror. No entanto, ele já demonstrava em entrevistas como é um artista inquieto. Abre aspas. Meu maior medo é chegar num ponto onde eu vejo muitos artistas e comediantes chegarem, que é onde eles param de crescer. Eles têm sucesso até certo ponto e mantêm isso funcionando. Daí só juntam dinheiro e esquecem de continuar evoluindo. Ainda enquanto estava trabalhando em Key and Peele, ele começou a escrever o roteiro de um filme sobre um homem negro que ia visitar os pais da sua namorada branca. Quando o filme saiu, muita gente especulou se a história afinal se baseava no seu relacionamento com a comediante Chelsea Peretti de Brooklyn Nine-Nine, mas eles nem se conheciam na época quando o longa começou a ser escrito. A grande inspiração por trás da história foi o clássico Esposas em Conflito, que tem uma narrativa bastante semelhante. Peele disse que quando era criança tinha uma relação de amor e ódio com o terror, porque por mais que ele gostasse de assistir, ele ficava assustado muito facilmente. Um dos motivos pelo qual a ideia de escrever um filme do gênero o atraiu é justamente porque enfrentar esse medo o faz se sentir mais corajoso. I realized that the only way to battle the unpleasantness of my own nightmares was to become one of the monsters, right? I mean, to be able to wield fear gives me an amazing strength. Por mais que possa parecer um grande salto e da comédia para o terror, ele acredita que os dois gêneros têm muito em comum. Nas suas palavras,
Eu acho que ambos são sobre tornar o absurdo realista e aplicar na realidade qualquer ideia maluca que você tem. Ambos também são sobre timing, então foi uma adaptação bem natural para mim. Em 2013, Peele teve uma reunião com o produtor Sean McKittrick, onde ele comentou que estava escrevendo a ideia que se tornaria Corra. Jordan não tinha nenhuma pretensão por trás do comentário, até por acreditar que nenhum estúdio ia querer fazer esse filme e essa ideia continuaria sendo só uma ideia. Surpreendentemente, o produtor gostou tanto da ideia que decidiu comprar o projeto na hora, mesmo sem um roteiro pronto. De repente, o que era só uma ideia despretensiosa de Jordan Peele estava muito próxima de se tornar realidade. Como ele já tinha escrito inúmeras sketches e roteirizou o longa Keno, sua ideia inicial era só fazer o roteiro, enquanto outra pessoa mais experiente comandaria a direção. Mas no meio do processo da escrita, Jordan percebeu que já conseguia imaginar visualmente todo o filme, e a pessoa ideal para comandar o projeto era ele próprio. As gravações começaram em 2016 e duraram 23 dias, com um orçamento de 4,5 milhões de dólares. Para termos de comparação, It, A Coisa, lançado no mesmo ano, tinha um orçamento de mais de 35 milhões de dólares e teve quase 2 meses de filmagem. Mesmo com baixo orçamento e curto prazo, Peele estreou sua carreira de diretor com um ótimo filme, e bota ótimo nisso. E a consagração em número veio logo de cara. O longa fez 255 milhões de dólares nas bilheterias pelo mundo, além de ter conquistado o público e crítica com a sua abordagem de terror pela ótica racial. De cara, Jordan Peele nos traz um filme que projeta seus sustos em torno de questões polêmicas ou culturalmente pesadas, que nos deixam inquietos. Para alguns, Corra pode ser só um filme de troca de corpos, mas segundo o diretor Jordan Peele, é uma metáfora para a elite liberal que insiste em dizer que não é racista, quando toda a estrutura é racista. O protagonista do filme, sendo um negro numa casa repleta de brancos, é o terror contemporâneo de ser negro em um mundo que quer manter um poder branco e usar somente da fisicalidade negra. Profundo, mas incrivelmente acessível e envolvente, o filme Corra também deu as caras em diversas premiações, como o Globo de Ouro, onde, famosamente, concorreu na categoria Comédia, o que deixou muita gente insultada. Concorreu também, é claro, no Oscar. A estreia de Peele não só disputou 4 categorias, algo raro para o gênero de horror, que sempre é esnobado pela academia, como o próprio Peele recebeu a sua estatueta por melhor roteiro original e se tornou a primeira pessoa negra a ser honrada nessa categoria. This means so much to me. I stopped writing this movie about 20 times because I thought it was impossible. I thought it wasn't going to work. I thought no one would ever make this movie. But I kept coming back to it because I knew if someone let me make this movie, that people would hear it and people would see it. O diretor diz ter ficado surpreendido que a porção branca da audiência gostou tanto do filme, embora faça sentido, já que quando ele assistiu Esposas em Conflito ou O Bebê de Rosemary, se identificou com as mulheres que protagonizam esses dois longas, e não saiu do cinema se sentindo perseguido por ser homem. Abre aspas. A principal coisa que Corra me ensinou sobre o poder de uma história é que esse é um dos poucos jeitos de promover empatia através dos olhos de outra pessoa. E é isso que uma boa história e um protagonista forte fazem. Depois que sua carreira de diretor deslanchou, Peele decidiu abandonar de vez a atuação. Os últimos créditos de atuação da sua filmografia foram animações, como Rick and Morty, Bob's Burger e Toy Story 4. Curiosamente, ele brinca que a gota d'água para o fim da sua carreira como ator também veio através de um desenho. Ele foi convidado para interpretar o Cocô em Emoji, o filme, mas acabou sendo substituído pelo Sir Patrick Stewart. Mas claro que isso tá mais pra uma piada. Perder esse papel não foi tão traumatizante assim. E o principal motivo para a transição de carreira é que ele simplesmente se diverte mais dirigindo do que atuando.
Depois de Corra, ele recebeu várias boas oportunidades para filmes, como por exemplo, a proposta para dirigir Infiltrado na Clã. Filme, no entanto, que decidiu somente produzir, passando a direção para ninguém menos que Spike Lee. Ele também teve conversas para dirigir um grande filme de super-herói, filme esse que até hoje ele nunca revelou qual era. Ele tinha até a possibilidade de fazer uma sequência de Corra, mas preferiu seguir sua carreira criando histórias originais de terror. Eis que em 2019 ele lançou Nós, seu segundo longa de terror com temática racial e mais um grande acerto da sua carreira. Stop! Peele diz que em Corra tinha medo dos possíveis desdobramentos caso o filme fosse um fracasso. Em Nós, por outro lado, o único motivo de apreensão é porque ele estava prestes a atrair a expectativa de uma parcela do público, que esperava um filme parecido com seu longa de estreia. Os dois são muito distintos, e Nós é um filme mais subjetivo, onde fica até confuso saber quem são os heróis e quem são os vilões, já que são as mesmas pessoas. Abre aspas. Nós somos nossos próprios inimigos, não só como indivíduos, mas principalmente como grupo, como família, sociedade e como mundo. Nós temos medo que um misterioso outro vá matar a gente, tomar nossos trabalhos ou coisa do tipo. Assumir a nossa parcela dos problemas do mundo é algo que eu raramente vejo acontecendo. Mesmo sem ser direto como Corra, Nós repetiu o sucesso do longa de estreia de Jordan e fez o mesmo valor nas bilheterias, 255 milhões de dólares. Depois de dirigir dois longas tão bem sucedidos, Peele ainda teve uma leva de obras de terror no papel de produtor, como a série da HBO Lovecraft Country, para o qual trouxe a incrível Misha Green como showrunner e diretora. É importante salientar a importância dessa série, que se utiliza da obra de um notório escritor racista, H.P. Lovecraft. Em meio a monstros, demônios e fantasmas, o que fica claro é que nada é mais assustador e horroroso no mundo do que o racismo e a violência contra as pessoas negras. Além dessa série, Peele também produziu e apresentou os episódios do remake de The Twilight Zone, bem como A Lenda de Candyman, que ele também co-roteirizou e para o qual também trouxe para a direção outra importante diretora negra, Nia Da Costa, que estreará em 2023 no universo Marvel, dirigindo The Marvels. Após esses trabalhos como produtor, Jordan Peele finalmente retorna em 2022 para a cadeira de direção. E mais ousado do que nunca com o filme Não Olhe. Em inglês, o título é simplesmente Nope, uma maneira informal para o nosso não em português. Nope é um termo também definido para negar coisas ou circunstâncias intensamente indesejáveis. Uma palavra que, além de seguir o padrão de título simples dos seus filmes anteriores, teria sido escolhida pelo diretor desejoso que essa fosse a reação específica a ser ouvida do público gritando nas salas de cinema. Nope! No. Nope. O longa nasceu de um objetivo muito claro: criar um épico do horror, digno de ser visto nas telonas. Abre aspas, eu escrevi o roteiro em um período onde estávamos um pouco preocupados com o futuro do cinema. Então eu sabia que queria criar um espetáculo. Eu queria criar algo que a audiência teria que ir assistir. You know, this whole film is all about as ambitious a cinematic event as I've kind of planned so far in my career. I tried to write a script that I didn't know how to pull it off. And then assemble a team to help me pull it off. Quem conheceu Jordan Peele pelo seu trabalho como ator de comédia, dificilmente imaginaria que menos de uma década depois do final de Key and Peele, ele não só seria um dos grandes nomes do terror e um roteirista ganhador de Oscar, como também seria o diretor por trás de um dos filmes mais esperados do ano. Mas levando em conta toda a trajetória de vida dele, parece inevitável que ele acabaria fazendo um filme como Não Olhe. Não só porque ele sempre disse que tinha medo de parar de crescer, mas também porque após dois filmes tão bem sucedidos, é natural que ele ouse mais ainda. E claro, porque esse projeto é a cara dele, desde pequeno, que se apaixonou por aliens, ficção científica e terror. Não Olhe é um filme que o pequeno Jordan Peele adoraria ver no cinema, mesmo morrendo de medo, e gritando Nope pra tela.
E você, a quantas anda a ansiedade para assistir o épico do Jordan Peele? Fala aí nos comentários sua expectativa para esse filme e não esquece de curtir o vídeo, clicar no sininho e assinar o canal para não perder nenhuma novidade.